vamos agora no livro Céu e Inferno. Estamos chegando no final da segunda parte, capítulo 1. E que nos fala então aqui a diferença de você saber sobre a espiritualidade, de você buscar o esclarecimento e que diferença isso dá no desencarne, na hora da nossa morte, chamada morte por a maioria das pessoas, né, que nós no espiritismo chamamos de desencarne, que é o teu espírito se libertar dessa matéria. Então a diferença nos momentos de desencarne das pessoas que sabem e entendem o que está acontecendo e aquelas que ainda ignoram isso e que não buscam aprender sobre isso. E que ainda então se apegam à matéria, se apegam ao mundo material. Número 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sopro de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. 14. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e a preferir a vida terrestre, é preciso não só nela crer, mas a compreender. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão. Em complemento, acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar na sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho a sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para a outra. A perturbação, inseparável da transição, é de curta duração, porque logo o linear transporto ele se reconhece. Nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. Então, a gente já aprendeu também, né, nos parágrafos anteriores, da facilidade, então, que a espiritualidade, que tem uma equipe preparada para fazer esse desenlace do espírito, ou do nosso perispírito, ao nosso corpo físico, quando ele perde, então, as suas funções vitais aqui. É como uma roupagem que tem que ser tirada, essa roupagem que não vai ter mais uso, e é então feito por uma equipe esse desenlace do nosso perispírito, desse corpo que perde então as suas funções.
E essa equipe é mais fácil o trabalho para ela quando a pessoa que desencarnou já tem esse conhecimento e sabe que a partir do momento que ela desencarna, ela está livre desse corpo físico que pela espiritualidade é tido como uma prisão. Então todos nós estamos aprisionados, na verdade, em um corpo físico. E esse livramento dessa prisão se dá com o desencarne. Então não basta aprendermos, nós temos que ter em nossa mente isso, que a morte não é um mal. A morte, na verdade, é um livramento de um corpo já desgastado e que não tem mais a função, mas que nós vamos retornar ao lar verdadeiro, que é o plano espiritual. A partir desse momento, nós temos que ter, então, uma outra visão, que é a visão espiritual, e não aquela visão restrita ao plano físico nosso. Aquela visão que nos dá medo da morte, medo do desencarne. Nós temos que ter essa visão de que não, nós estamos retornando para o nosso lar. A partir disso, nós começamos a ver o mundo de outro ângulo e não tememos mais a morte. Então, a partir desse momento em que nós temos essa certeza e que nós aprendemos sobre isso, até a espiritualidade no momento do desencarne, ela tem essa facilidade maior para fazer isso. Mas se ao contrário nós temos medo e nós somos apegados à matéria, nós vamos ver o que muitas pessoas já devem ter visto, né? Pessoas que no desencarne, muitas vezes, a gente vê que estão sofrendo e que estão se apegando àquele corpo já desgastado e sofrido, com medo de partir, porque não acreditam ou porque não têm conhecimento. Então elas acreditam que a vida delas é aquele corpo. A partir do momento que elas aprendem que não e que elas estão se libertando, elas vão torcer que isso aconteça o quanto antes. Então, a partir do momento que você perde esse medo, você é considerado então um espírito, né, Marcelo? Enquanto você não tem esse medo, então você ainda está balançando, né? Ainda não tem certeza, né, do passo, né, de que isso é uma libertação. Claro que a gente sabe que a gente tem um momento que a gente precisa ficar aqui, que isso está no nosso plano reencarnatório, né? E até o Divaldo, esses dias tinha um videozinho dele dizendo que ele está passando por uma fase de doença, já faz 2 anos que procura e não acha a solução da doença. E o médico olhou para ele e disse: mas Divaldo, o que você quer? Tu está com 96 anos já, né? Chegava a 100. Daí ele diz: eu quero os 97, 98, 99, né? Então até ele com quase 100 anos ainda é apegado, né? A esse medo. O Chico contava que ele estava viajando de avião e de repente pegou uma turbulência muito grande e ele tinha medo e começou a fazer uma gritaria, né? Dentro do avião, um escândalo, e o mentor dele, acho que era o Emmanuel, né, chamou a atenção: o que é isso? Você é um espírita? Mas eu tenho medo. Então isso é natural, né? Mas nós devemos já nos moldar para isso, né? Para essa visão espiritual da vida, né? De que a vida verdadeira é do outro lado, não é esse, não é essa. Essa é só uma passagem. 15. O Espiritismo seguramente não é indispensável a esse resultado. Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixa o seu envoltório terrestre, e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual,
provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual, por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo. Se é sofredor, excita-o ao arrependimento, que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. Então até mesmo a oração ajuda nesses momentos, né? Eu já vi situações, já vivi situações e tenho certeza que mais pessoas aqui, de que pessoas que estão desencarnando, no momento em que os familiares entram em desespero e começam a chorar, a pessoa se angustia e não parte. Né? Ela era para partir agora e ela se prolonga naquela angústia por mais algumas horas, né? Até que os parentes se encorajam, então orem e peçam que, se não tem mais jeito, então que a pessoa vá em paz. Nesse momento parece que é dado um passe livre para essa pessoa, para ela se partir então e desencarnar, né? Então a gente sabe, e está confirmado aqui agora, né, que isso é como uma oração. A oração é aquela conversa direta com Deus e com a espiritualidade que está ali dando assistência a essa pessoa, né? Mas em virtude dela sentir esse apego nosso, né, em não querer essa despedida, essa partida, ela se angustia e essa angústia faz com que ela sofra maior tempo. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos e soubermos orar e aceitar, mais fácil se torna, então, para a pessoa que está partindo e para, inclusive, a espiritualidade que está fazendo esse trabalho de desenlace desse corpo, desse perispírito do corpo físico, né? E lembrando que não adianta, né? Por mais que a gente não queira, ou que mesmo somos nós que estamos na situação do desencarne, apegados à matéria, isso vai acontecer igual, né? Só que vai acontecer de uma forma mais sofredora, né? Então não adianta. Então nós devemos aceitar e orar para que isso aconteça da melhor e da forma mais suave possível, né? Então quem já tem esse conhecimento, ele pode colaborar até com as pessoas que estão no desencarne, em vez de sentir então aquela angústia, aquele desespero, de que ore e entregue então nas mãos de Deus para que esse momento seja suavizado. Então a gente vai ler agora um trechinho. Terminou, né, o capítulo? Esse trechinho que vai nos falar sobre agora o próximo capítulo, capítulo 2, o que nós veremos então nas próximas segundas de estudo. Os exemplos que iremos citar apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não nos procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pode mudar consideravelmente depois da existência que se bem conheceram e que, aliás, não ofereceriam provas suficientes da autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem-se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco, tanto mais nos interessam, e é mais fácil controlar-lhe a identidade. As posições vulgares são as de maior número, por isso cada um pode se fazer
mais facilmente a aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos porque saem da esfera de nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se, nesses exemplos, encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas àqueles que querem seriamente se instruir. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas, para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que, no caso, eram para se dar. A maioria é inédita. Somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos nestes os detalhes supérfluos, conservando apenas as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos, eles acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer ulteriormente. Então, pessoal, o que eles dizem aqui é que eles não procuraram por relatos vindos da espiritualidade de pessoas ilustres que tiveram aqui funções altas aqui na Terra, né? Porque isso distanciaria do senso comum. Eles procuraram pessoas de vivência mais normal, espíritos que viveram aqui numa vivência mais normal, que desse então para dar exemplos do dia a dia de cada um de nós, né? Para fazer então essas comparações de o que esses espíritos estão passando do lado de lá, em virtude daquilo que viveram em suas vidas físicas, né? As consequências dos seus atos, positivos ou negativos, e em que isso influenciou quando passaram para o lado da espiritualidade, né? Porque se eles usassem então essas pessoas que exercem altos cargos, altas funções dentro do nosso planeta, né? Como reis, presidentes e outros títulos, né? Então ficaria mais afastado do cotidiano de cada um. Então eles procuraram usar, na maioria dos exemplos, as pessoas mais comuns no dia a dia, dentro daquilo que cada um poderia ter vivido, ou de cada um de nós que podemos estar vivendo circunstâncias parecidas, né? E dentro disso eles fizeram então esse aprendizado aos relatos desses espíritos quando passarem então para o plano espiritual. E há também os comentários dentro de cada um, né? Assim como lá no Evangelho, após cada passagem dos ensinamentos morais de Cristo, vem os espíritos dando os comentários sobre esse aprendizado. Aqui também vai ter esses comentários, né? Dentro do aprendizado, da ação e reação das consequências de cada ato. Pessoal, antes de nós iniciarmos esse novo capítulo, primeiro será espíritos felizes, né? Os espíritos então que passaram para o outro lado e estão na condição de felizes. Com relação ao aprendizado anterior do capítulo 1, então, alguma dúvida? Sei que tem pessoas que estão vindo pela primeira, segunda vez, talvez não estejam entendendo direito, podem fazer perguntas, né? No capítulo anterior a gente viu então a comparação do céu e inferno na visão espírita. Em comparação foi feita com outras religiões, o que outras religiões pregam e o que o espiritismo ensina através dos espíritos que vieram dizer
o que eles vieram dizer? Que não existe o inferno eterno. Existe um sofrimento, sim, baseado naquilo que você faz de errado, sofre uma consequência, e quando você vibra numa vibração baixa, negativa, você passa para o plano espiritual vibrando nessa condição negativa, nessa vibração baixa, e você não pode então ser resgatado para uma colônia enquanto não passar para uma vibração melhor. E aqueles que fazem essa passagem para o plano espiritual através de suicídio, através de outras formas negativas, são os que mais sofrem no plano espiritual, porque eles fazem uma agressão às leis de Deus. Então, enquanto eles não se arrependem de seus atos, eles ficam nessa expiação lá no plano espiritual negativo que nós chamamos de umbral, até que eles sejam resgatados após se arrependerem de seus atos. Mas não existe uma pena eterna como algumas religiões pregavam, que quem cometeu determinados crimes, determinadas coisas, vai eternamente sofrer no fogo do inferno, né? Também não existem o chamado capeta ou demônios, né? Na verdade são irmãos como nós, mas que ainda se comprazem no mal, e eles estão nessas regiões negativas chamadas de umbrais, comandando outros para fazerem o mal. Mas a eles também é dada a oportunidade de mudança. Eles só não mudam se não querem, mas não existe condenação eterna. Então, eles podem se intitularem demônios, diabo, capeta, qualquer nome que você queira dar, negativo, né? Eles podem até adquirir uma fisionomia horrenda, mas são irmãos como nós, só que eles ainda se comprazem no mal, eles ainda estão atrasados e não querem, muitas vezes, a mudança, o melhoramento. Mas a partir do momento que eles decidirem mudar e melhorar, eles também vão ter uma chance, porque Deus dá a todos essa chance. Então todos nós aqui, sem exceção nenhuma, nós já fomos parte desse umbral. Nós já fizemos parte desses espíritos atrasados e que se compraziam com as maldades. Hoje nós estamos tentando nos melhorar, aprender e melhorar mais. Tentando não voltar, né? E então nós estamos a caminho de uma tentativa de melhoramento, né? Mas todos nós, sem exceção, já pertencemos a esse umbral, já estivemos lá, né? Se nós vamos retornar ou não, vai depender do que nós fizermos, né, daqui para frente, do nosso resgate. Então, quanto mais atitudes positivas e acertadas nós tivermos, mais condições de não precisarmos passar por esses lugares nós temos, né? Tudo é consequência. Os anjos, chamados anjos, eles não são seres criados à parte na criação, seres evoluídos, já criados prontos. Eles também foram seres que passaram por esse aprendizado, assim como nós estamos passando. Eles já foram seres brutos, primitivos, e que evoluíram e chegaram hoje à condição que estão, de espíritos mais puros. E vão continuar evoluindo. E outros vão substituí-los quando esses evoluírem a um grau maior. Então segue sempre uma hierarquia e uma sequência, né? Então nós, possivelmente daqui a milhares de anos, vamos poder substituí-los, né? E eles já vão estar mais adiantados, né? Então assim segue uma sequência. Isso está dentro da justiça de Deus.
Deus não condenaria nenhum de seus filhos, que são a sua criação, ao fogo eterno, né? E nem criaria seres dentro de uma vantagem que nós não temos. Por que nós teríamos que percorrer esse aprendizado enquanto outros já seriam criados perfeitos? Não teria justiça nisso, né? Então Deus deu a todos a mesma oportunidade. E todos nós temos a oportunidade de escalarmos esse aprendizado e esse melhoramento. Uns mais rápido, outros mais lentos, de acordo com as decisões que nós tomamos em nossas vidas. Então nós todos temos essa condição de nos melhorarmos. Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Podemos perguntar? Então nós vamos dividir novamente com vocês então mais uma mensagem. Esta mensagem é uma psicofonia, é uma mensagem falada. Chegou no dia 30 de dezembro de 2021, pelo Espírito Antenor, que é o mentor da casa, através do médium Derli. A mensagem diz: amados irmãos, seareiros do Cristo, que o nosso bondoso Mestre continue auxiliando os seus caminhos abençoados que escolheram trilhar e que seguem na perseverança do auxílio aos irmãos. Que o nosso Mestre possa vos abençoar por terem escolhido o dia de hoje como prioridade em vossas vidas, para que o auxílio ao próximo seja o mais importante acima de tudo. Porque assim, talvez um dia, se estiverem em uma situação como a de muitos irmãozinhos necessitados, o vosso gosto seria pela ajuda prioritária. Felizes com todos vós, estamos tão animados para que a nova fase se faça logo e pedimos que a perseverança seja sempre prioridade em vosso coração. Não temam nunca nada, pois estamos convosco. Tenham gratidão pelo tempo passado e por este que ainda vem. E a certeza do amparo de toda essa equipe que já vos ajuda e de toda a equipe que lhes espera de braços abertos. Encerrando hoje esta fase, deixo-vos, queridos irmãos, o nosso fraterno abraço. Que o Cristo vos abrace, Antenor.